nós vamos ler versículos 16 e 17. Então, fui convidado para falar sobre dois temas hoje. O primeiro, na primeira palestra, na primeira aula, sobre a interpretação bíblica. A gente faz um intervalo e fala um pouco sobre pregação bíblica, tá bom? Então, vamos começar com Gênesis 2, versos 16 e 17. E deixem aí a Bíblia aberta que nós vamos ler outras passagens. Diz assim: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esta manhã, por esses irmãos que vieram aprender a tua palavra, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhá-la. Deus, nós pedimos que o Senhor nos instrua por meio da tua palavra, Senhor, mais uma vez um pouquinho hoje, e que fique plantada no nosso coração, Senhor, para que possamos agradá-lo, vivê-lo, sempre agradando o Senhor, em nome de Jesus, amém. Bem, eu escolhi como tema para essa primeira fala os perigos da má interpretação bíblica. Os irmãos me ouviram bem? Os perigos da má interpretação bíblica. Nós vivemos numa época onde há inúmeras igrejas e inúmeras religiões no nosso país, né? Então, não, eu prefiro que não ligue, irmão, obrigado, senão vai voar tudo aqui. Esse daqui é melhor. Esse não vai muito para cá, não. Tá bom, vai dar um. Obrigado. Então, uma das perguntas que é bom serem feitas a nós cristãos é por que existem tantas igrejas? Uma senhora uma vez me disse: eu estava no outro bairro ontem, domingo, e ao invés de ir para a missa na minha igreja, fui para a missa em outra. Por que os evangélicos não fazem isso? Vão só para a sua própria igreja? Por que há tantas religiões? A Bíblia não é uma só? Então, perguntas desse tipo geralmente não são feitas quando a gente aborda os incrédulos para evangelizar, enfim. E, na verdade, nós sabemos que há muitas interpretações da palavra de Deus, mas só existe uma interpretação correta. Ou seja, cada passagem bíblica só tem um sentido, só significa uma coisa. Quando a gente lê lá no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus chorou, só significa que ele chorou. Não significa que ele riu, que ele pulou, que ele deitou, que ele dormiu, nada disso. Só significa uma coisa: ele chorou. Então, para entender as razões que levaram Jesus a chorar, a gente precisa ler o capítulo todo, né, de João 11. Será que ele chorou pela incredulidade de Marta? Penso que não. Será que ele chorou porque o amigo dele tinha morrido? Penso que sim. O fato é que Jesus chorou. Agora, as aplicações da palavra de Deus são variadas, de acordo com o contexto, de acordo com as circunstâncias, com o público, inclusive em relação ao vocabulário. Palavras que eu estou falando aqui, a gente não fala quando está dando aula para crianças, né? É uma metodologia diferente, uma abordagem diferente. Mas cada passagem bíblica só tem um sentido. Então tem muita gente errando por aí. Então eu quero falar sobre alguns perigos da má interpretação bíblica e alguns pequenos equívocos que acarretam em grandes desastres também, tá bom? E no final eu posso deixar isso aqui se vocês quiserem para xerocar. Nessa passagem que nós lemos, vimos que Deus proibiu que o ser humano comesse de determinado fruto que havia no paraíso. Eles podiam comer, Adão e Eva podiam comer livremente de todos os frutos lá do paraíso, menos de um. Adivinham que eles quiseram comer, né? O fruto proibido, como a gente já sabe. E é interessante que nessa passagem nós já encontramos, nesse episódio, melhor dizendo, 3 perigos da má interpretação da palavra de Deus. Vamos ver agora em Gênesis 3,
primeiros 5 versículos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E nessas palavras aqui, nos 5 primeiros versículos, nós vemos 3 grandes perigos da má interpretação da palavra de Deus. O primeiro perigo é interpretar a palavra de Deus de maneira descontextualizada. Isso é uma obra de Satanás. Veja só, em primeiro lugar, Satanás disse o oposto do que Deus disse. No verso 1 ele disse assim: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Foi assim que Deus disse, irmãos? Não, pelo contrário, comam de qualquer árvore do jardim, menos de uma. Então a ideia de Satanás é provocar em Eva a sensação de que Deus é aquele ser que tolhe os prazeres humanos. Ele passa por uma fazenda ou uma casa que tenha umas mangueiras, os pés de manga. Aí a gente vê aquelas mangas rosas desse tamanho assim, já começa a salivar, né? Eu já estou com água na boca. Se tiver muitas mangueiras, a gente sente o cheiro das mangas, né? Do mesmo jeito, a gente vê aquele caju madurinho, pronto para a gente chupar o caju, fazer o suco, ou comer com sal, não sei se vocês gostam, eu gosto, a gente começa a salivar. Imagina, irmãos, como não devia ser no paraíso. Imagina os tipos de fruta, aquele cheiro gostoso. Quando eu vim para cá, eu passei no meio da feira ali, né? Imagina quando, e eu me lembrei, no paraíso, como não devia ser cheiroso aquele lugar. O cheiro dos frutos, das árvores cheias, bonitas, sem pecado no mundo, tudo perfeito. Então, a ideia de Satanás foi descontextualizar a palavra de Deus, que Deus tinha falado, para gerar esse sentimento em Eva, de que Deus é aquela pessoa que nos priva dos prazeres. Na verdade, Deus é a maior fonte de prazer que o homem pode ter. Isso é expresso em toda a Bíblia, sobretudo em Salmos. A verdadeira alegria só tem quem adora a Deus. Então as pessoas que vivem sem adorar a Deus, vivem no mundo, elas pensam que têm alegria. Elas têm momentos de felicidade, sim, de prazer, sim, tem. Mas se não se renderem a Jesus Cristo, esse será todo o prazer que elas terão eternamente. Os poucos momentos de alegria aqui na terra, tá? O segundo perigo é interpretar a palavra de Deus de maneira equivocada, pois isso nos leva a pecar. Veja só, no verso 4, no verso 3, aliás, Eva já começou a se atrapalhar. Satanás chutou para cima, como a gente diz, né? Disse justamente o oposto do que Deus tinha dito. No verso 3, Eva já começou a se atrapalhar. No verso 3 diz assim, aliás, 2 e 3: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Eva que está falando, né? Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Opa! Quando foi que Deus proibiu tocar no fruto proibido? Nunca. Deus só proibiu de comê-lo. Eva já começou a se atrapalhar e disse: olha, na verdade, serpente, a gente pode comer de tudo, mas daquele fruto ali a gente não pode nem comer nem tocar. Não. Esse fruto devia ser muito cheiroso como os outros, devia ser bonito, senão não era atrativo. E aí eles podiam chegar perto da árvore, tocar no fruto, sentir o cheiro, mas não podiam comer.
Então, quando a gente interpreta a palavra de Deus, não atenta exatamente para o que Deus disse, e naquela época não havia nada escrito, era só o que Deus falava, mas agora é em relação à palavra de Deus escrita, a Bíblia. Quando a gente não atenta direitinho para o que está escrito, a gente corre o risco de distorcer a palavra de Deus, como Eva distorceu. Tá? Terceiro perigo: interpretar a palavra de Deus movido pelo egoísmo, a ideia de tirar o nosso prazer de servir a Deus. Veja no verso 5, Satanás retrucou para Eva: na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, agora Satanás diz para ela: não, nada disso, Deus está enganando vocês. É porque Ele quer ser sozinho Deus. Ele quer que vocês permaneçam na ignorância, e se vocês comerem esse fruto que Ele proibiu, vocês vão ser iguais a Deus. Então, Satanás plantou no coração de Eva o egoísmo, a idolatria, o desejo de querer ser Deus também, querer ser poderoso como Deus. E esse é o grande problema da humanidade ainda hoje: querer ser como Deus. No mundo, as pessoas querem mandar umas às outras. Durante muitos anos, muitos séculos, na verdade, houve a escravatura dos negros. No Império Romano tinha também escravos de diversas culturas. Ainda hoje, aí patrões que pensam que são donos das pessoas, e também de pastores que pensam que são donos dos crentes. Isso é um absurdo. Nós somos co-iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos ser servos de Deus e servos uns dos outros. Se Deus encarnado, Jesus Cristo, lavou os pés dos apóstolos, Ele sendo Deus, como é que nós devemos agir? E aí Satanás diz que o propósito de Deus ao proibir que fosse comido aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, era um propósito indigno. Quando a gente não entende a palavra de Deus, a gente começa a pensar que o propósito de Deus é indigno, que não vale a pena obedecer a palavra, que não vale a pena perdoar o irmão. Não, mas você não sabe o que ele me fez. Nem sei, nem quero saber. Isso é entre vocês e Deus. Quando a gente não entende o real sentido da Bíblia, a gente começa a imaginar que talvez saibamos um pouco mais do que Deus. Não, mas a Bíblia diz para a gente resolver isso assim, irmão. Sim, mas não dá certo. Nem sempre o que dá certo é o que está certo. Lembra do episódio de Moisés tirando água da rocha no deserto? Na primeira vez, ele fez isso 2 vezes. Na primeira vez, Deus disse: deu uma cajadada na pedra, na rocha. E ele fez. Bateu, saiu água, matou a sede do povo e tudo mais. Na segunda vez, Deus disse: Moisés, não bata na rocha, fale à rocha. Moisés, indignado, não só não falou, ele bateu, como ele deu 2 cipoladas. E aí Deus disse que Moisés o desonrou perante Israel, perante os hebreus. Por conta daquela irreverência, Moisés não entrou em Canaã. Ele só viu de longe e morreu ali, nas campinas de Moabe. Irmãos, aí eu pergunto: da segunda vez, saiu a água da rocha, sim ou não? Saiu. Matou a sede do povo, sim ou não? Estava certo? Não. Então, quando a gente quer resolver nossos problemas a nosso próprio modo, pode até ser que a gente consiga resolver, mas nem tudo que dá certo é o que está certo. E o que é que está certo? É a palavra de Deus. É nela que devemos nos fundamentar para tomar nossas decisões, para organizar a liturgia de um culto, para evangelizar, para disciplinar as pessoas indisciplinadas da igreja, para tudo na vida, para realizar nossos negócios. Tem gente que diz: não, eu sou crente aqui, lá fora eu só quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, irmãos, contanto que seja feito honestamente.
Então, por que esse discurso existe, né? A primeira questão não é interpretar a palavra de Deus de maneira errada. E nós vemos que tem 3 perigos nisso. A segunda questão, também chamando ali, não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. Vamos ver Deuteronômio 4:2. Deuteronômio 4:2. Diz assim: não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Então, Deus já tinha dito por meio de Moisés, tinha dado essas 2 proibições: não acrescente nada à palavra que ele nos deu, que ele vos ordena, nem diminua nada, nem para mais, nem para menos. Não mude a palavra de Deus, é um mandamento. Nós não podemos alterar a palavra de Deus. Significa que precisamos atentar exatamente no que está na Bíblia. Então, algumas pessoas querem ter conhecimento bíblico, mas não querem ter o trabalho de ler e de meditar na Bíblia constantemente. Obrigado. Para que nós saibamos exatamente o que diz a palavra de Deus, a gente precisa ler, reler, ler, reler e reler de novo. Estudar a palavra de Deus. Um pastor inglês, ano passado, ele disse que não pregava uma passagem bíblica se ele não tivesse lido ela pelo menos 40 vezes. Ele decorava a palavra de Deus. Ele não só lia, como estudava e preparava suas pregações. Um amigo meu, há algum tempo, estava pregando a carta de Tiago na igreja dele, para os jovens da igreja dele. E ele pregava todo sábado à noite. Então ele decidiu fazer o seguinte: ele dividiu a carta em parágrafos e ele começava a elaborar seu sermão na segunda-feira. Então, na segunda, ele lia aquela passagem que ele ia pregar no sábado 10 vezes, 6, 10 versículos, né? Os tamanhos dos parágrafos variam, e ele lia 10 vezes, ia fazendo suas anotações, seu sermão. Na terça, ele lia mais 10 vezes e continuava trabalhando seu sermão, um pouquinho todo dia. Na quarta-feira, ele lia mais 10 vezes, e aí já tinha decorado a passagem, e ele lia mais 10 na quinta, na sexta e no sábado. Quando chegava no sábado à noite para pregar, ele já tinha decorado a passagem, porque ele já tinha lido 60 vezes ao longo da semana. E aí ele estava voando para pregar. É assim que a gente consegue aprender a palavra de Deus, com a repetição. Não há outro método. A boa e velha decoreba, como é chamada pejorativamente, né, pelas pessoas preguiçosas. Só há aprendizado quando a gente decora as coisas. Como é que a gente aprendeu a ler? Decorando primeiro as letras do alfabeto, depois os sons das letras, depois aprendendo a formar sílabas, depois aprendendo o uso do tio, depois os acentos agudos e circunflexos. Por último, a gente aprende a divisão de sílabas para ver se aprendeu a escrever de verdade. Se a gente não tivesse decorado nada disso, a gente não saberia ler hoje. Então a gente precisa aprender e dar o devido valor à repetição, ao estudo, a decorar as coisas. E o perigo que eu vejo aqui, irmãos, é de achar que Deus esqueceu de colocar o que queria dizer ao seu povo na sua palavra, ou que há partes da Bíblia que são desnecessárias. Nós não podemos acrescentar nem diminuir. Será que Deus esqueceu de colocar algo na Bíblia e a gente precisa acrescentar? Ou será que Ele colocou coisa demais, algumas coisas que a gente não gosta e a gente deveria diminuir? Uma das formas que eu recomendo, posso falar mais no segundo horário, digamos assim, para boa pregação,
é pregar textos da Bíblia, livros inteiros, na sequência. Assim, os pastores, os pregadores vão evitar de pregar só aquelas partes que eles preferem. Ou também evitar que eles preguem somente para agradar as pessoas. Vai ter uma hora que ele vai ter que pregar, por exemplo, se vem pregando Mateus 5-7, Sermão do Monte. E aí tem muitas pessoas divorciadas na igreja, ou pensando em se divorciar. Se ele vem pregando parágrafo a parágrafo, cada semana, cada domingo um pouquinho, vai chegar a parte do divórcio e ele vai ter que falar. Ninguém vai achar que é a mensagem de carapuça e por aí vai. Ele está protegido. Então o quarto perigo é esse. Terceira questão: não valorizar a palavra de Deus no estudo diário impede-nos de crescer espiritualmente. Vamos ver outra passagem bíblica? Hebreus 5:12. Hebreus 5:12 diz assim: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi que escreveu, compara os irmãos que receberam essa carta com crianças recém-nascidas, dizendo assim, que eles já deveriam ter crescido pelo tempo, como uma criança naturalmente cresce com o tempo, e cresce rápido, né? Cresce rápido. E pelo tempo de crente que eles têm, eles já deveriam estar ensinando a palavra, e não bebendo apenas leite. Nessa passagem, o leite representa aquele alimento que é o único alimento que o bebê toma, ingere, né? O leite da mãe. Quando dá algum problema, a mãe não consegue produzir leite, ou o bebê não se adequa, não aprende a mamar, enfim, dá algum problema, aí hoje em dia, graças a Deus, há aqueles leites que custam os olhos da cara, né? Mas que a criança não morre. Irmãos, agora eu quero fazer um exercício com os irmãos. Em silêncio, eu vou pedir para vocês fazerem alguns cálculos. Vamos fazer alguns cálculos. Pense aí, não precisa me dizer há quanto tempo você é cristão. Há quantos anos? Pense aí. Então eu vou trabalhar com um número redondo, há 10 anos, por exemplo. Se é mais, se é menos, pense aí. O ano tem 52 semanas. Se a gente é crente há 10 anos e a gente vai participar de pelo menos 2 cultos por semana, então seriam 520, 1040 cultos. 1040 cultos. Se foram só 2 cultos por semana, mas eu sei que às vezes a gente participa de culto todo dia, e pelo menos em alguns períodos, né? E às vezes também só de no domingo à noite, enfim. Mas vamos trabalhar com esse número que é um número baixo. 2 cultos por semana, ao longo de 10 anos de caminhada cristã, dá 1040 cultos. Então digamos que nós participamos de 1040 cultos até hoje. Além disso, em 10 anos, quantas vezes a gente leu a Bíblia? Quer seja ela todinha, quer seja vários trechos da Bíblia. Vá somando. Além de os cultos e as passagens bíblicas que a gente leu, quantas pregações a gente ouviu em casa, pelo rádio, pela internet, tá? Quantos louvores a gente ouviu com mensagens realmente bíblicas ao longo desses 10 anos? Pense naquela viagem que você fez, no caminho para o trabalho, que a gente está ouvindo no celular, ou no carro, no som do carro, tá? Além disso, conversando com os irmãos. Quantas vezes a gente já conversou sobre a palavra de Deus com os irmãos? Imagino que tenha sido muitas vezes ao longo desses 10 anos.
Beleza. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Cada um pense de si, não do outro. Esse tempo todo que eu sou cristão, tudo isso que eu já ouvi é correspondente com o cristão que eu sou? Eu sou maduro a esse ponto? Eu já cresci assim como deveria crescer? Ou eu cresci menos do que deveria crescer? Isto é, eu sei mais de Deus hoje, muito mais do que 10 anos atrás? Ou eu sei quase nada, um pouquinho de nada da Bíblia nesse tempo todo? O quinto perigo da má interpretação bíblica é o não crescimento espiritual. Quando a gente não interpreta a Bíblia corretamente, a gente não cresce espiritualmente como deveríamos crescer. Assim como a criança, começa se alimentando apenas do leite da mãe, depois ela passa a tomar água, depois uma papinha, uma comida mais sólida, até o alimento sólido que a gente come hoje, quando vão crescendo os dentes, por aí vai. No cristianismo deve ser assim também. Nós, quando éramos novíssimos convertidos, não sabíamos como eu costumo dizer, da cor da capa preta da Bíblia, né? Hoje em dia nem a minha Bíblia é preta, de capa preta, né? Tem capa para tudo que é gosto. E não tem problema nenhum nisso. Mas, será que nós estamos crescendo espiritualmente como deveríamos? Ou se os autores bíblicos fossem escrever uma carta para nós hoje, para o grupo que está aqui, no qual me incluo, eles elogiariam ou eles nos criticariam pela nossa falta de crescimento? O desejo de Deus, assim como um pai deseja ver os filhos crescendo saudavelmente, Deus deseja nos ver crescendo espiritualmente, e Ele está disposto a nos ajudar. Nós temos aproveitado as oportunidades. Agora eu quero falar sobre alguns pequenos equívocos que podem provocar grandes desastres. E não se preocupem, no final eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Primeiro vamos ver em Colossenses 1,15. Abram aí, Colossenses 1,15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Vocês sabem que as testemunhas de Jeová, tem testemunhas de Jeová por aqui? Aqui pertinho? Tem? Vocês sabem que eles têm uma Bíblia diferente da nossa. Aliás, diferente de todas, né? Uma tradução que eles chamam de tradução do Novo Mundo. É uma Bíblia cheia de erros de tradução, tá? Que só eles aceitam. Então, nessa passagem, está exatamente como está na nossa Bíblia. Não está diferente. Porque eles interpretam o seguinte, depois vocês podem ler o verso 16 ao 20 aí, e vocês vão perceber que essa passagem está falando sobre Jesus Cristo. Eles interpretam eles acreditam, melhor dizendo, que Jesus foi a primeira das criações de Deus. Que Deus criou Jesus e depois Deus criou todas as outras coisas. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia ensina que Jesus não foi criado, Ele não é criatura, Ele é criador. Jesus é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas, mas um Deus só. Não são três deuses, como eles alegam, tá? Então, a palavra primogênito, que geralmente significa primeiro filho, de fato, Jesus é o primeiro filho, mas não o primeiro a ser criado. Jesus não foi criado. E primogênito aqui significa sustentador. Se a gente não interpretar corretamente essa passagem, a gente vai chegar à conclusão que as testemunhas de Jeová também chegaram equivocadamente. Então, vamos substituir aqui
primogênito por sustentador. E vamos reler. Ele é a imagem do Deus invisível, o sustentador sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Veja como faz sentido. Jesus Cristo é o sustentador de todo o universo. Tudo continua existindo porque Jesus sustenta com seu poder. Esse é o primeiro equívoco que alguns interpretam. Segundo lugar, segundo equívoco, enxergar promessas de Deus onde não existe. E nisso nós somos fera, né? Deus prometeu, olha aqui. O que acontece? É que às vezes a gente pega uma passagem bíblica e a gente não presta as seguintes, não faz as devidas perguntas. Quem disse? Para quem disse? Quando disse? Por que disse? E onde disse? Ou você pode substituir o disse pelo aconteceu. O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Com quem aconteceu? E onde? Vamos ver duas passagens que nós achamos que são promessas de Deus para nós. E se vocês quiserem jogar pedras em mim, eu peço que segure um pouco, só jogue depois da minha explicação, tá? Vamos ver a passagem de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué 24, 15. Vou esperar os irmãos encontrar, mas não demore. De fato, a palavra de Deus tem muitas promessas para os seus filhos, mas tem coisa que não foi dito para nós. Josué 24, 15 diz assim: Josué está encerrando aqui o seu livro, está velhinho, está encerrando o seu ministério também, e ele diz, em parte do seu discurso: mas se vos parecer mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor, ou serviremos o Senhor. Irmãos, o que Josué está dizendo aqui é para o povo de Israel, que tinha acabado de tomar posse da terra de Canaã: vocês escolham a quem vocês vão servir, qual o Deus que vocês querem. E ele já tinha dito que o ideal era servir o Deus de Moisés, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está dizendo quem for crente, a casa dele todinha vai ser crente, não. É só ler o texto direitinho: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder da casa e ele disse: nós vamos adorar o mesmo Deus que adoramos sempre, tá? Qual é a promessa de Deus para nós aqui? Para nós nenhuma. Aliás, nem é Deus prometendo, é Josué. Josué estava prometendo para o povo que estava ouvindo, o povo de Israel, que ele ia servir a Deus. Não estou dizendo que não tem uma mensagem de Deus para nós. Tem. A mensagem é: tal como Josué buscou servir a Deus, devemos buscar também. Mas não há promessa de Deus para nós, não aqui. Há em muitas outras passagens. O perigo é não enxergar ou enxergar promessas onde não existe. E às vezes a gente diz: a minha família toda vai ser crente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus prometeu. Prometeu mesmo, irmão? Tem certeza disso? Vamos ver outra passagem que está relacionada com essa, que é Atos 16, 31. Repito, segura a pedra aí, tá? Não joga não. Agora não. Depois você joga. Atos 16, 31. A irmã que estava cantando fez menção a esse episódio, onde Paulo e Silas estavam cantando. E aí, o camarada lá, o carcereiro, ia se matar, porque teve um terremoto, ele pensou que os presos tinham fugido. E se o carcereiro deixasse alguém escapar, algum dos presos, ele perderia a vida, ele seria assassinado.
mas provavelmente ele ia ser torturado e assassinado. Então ele pensou, melhor, ele não era cristão, né? Ele pensou, melhor eu me matar logo do que ser torturado e morrer. Já vou morrer de todo jeito. Quando ele foi se matar, aí Paulo e Silas disseram, não façam isso, não faça isso. Aí ele pergunta, a pergunta dele não tem nada a ver com a salvação do céu. Atos 16:30. O que devo fazer para ser salvo? Salvo disso, da morte. Aí Paulo responde além, responde falando da salvação do céu. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. De fato, ele creu e ele foi salvo, não somente daquele perigo, porque ninguém fugiu. Sei que terremoto é esse, que não derruba a parede, né? Terremoto espiritual. Tremeu literalmente as coisas lá, mas ninguém fugiu, abriu-se as portas das cadeias. E aí, de fato, aquele homem, que a Bíblia nem diz o nome, chama só de carcereiro, ele creu em Jesus e ele foi salvo do perigo iminente de ser morto e do perigo de seus pecados. E foi salvo dos seus pecados, melhor dizendo, tá? Então veja só, essa palavra foi dita para o carcereiro e ele foi salvo de fato com sua família. Não significa dizer, irmãos, que se eu sou crente, minha família toda vai ser crente. Talvez não. Aí eu pergunto para vocês, a salvação na Bíblia, ela é individual ou ela é coletiva? Individual, irmão, é pela fé. Ninguém pode crer por outra pessoa. Um dia desse um amigo meu estava dizendo, né, a gente estava conversando, e ele dizendo o seguinte, rapaz, estava vendo um vídeo lá que o Valdemiro, sabe, da Mundial, uma mulher disse assim para ele, apóstolo, eu estou com tantos problemas, ela começou a dizer os problemas lá dela, né? Mas eu não tenho fé suficiente, apóstolo, para Deus resolver isso. Mas será, né, apóstolo, que se eu juntar minha fé com a do Senhor, a gente consegue essa graça de Deus, essa bênção e tal? Aí ele disse, precisa não, irmão, precisa não, a minha fé te basta. É um falso profeta mesmo, né? Todas as letras. A minha fé te basta. Nem Jesus fez isso. Jesus deixou de operar milagres em Nazaré, está lá em Marcos capítulo 6, porque o povo não creu. Jesus não crê por ninguém não, é a gente que crê nele. Então, irmãos, nós queremos a salvação da nossa família, amém? Vocês não querem não? Eu quero. Aliás, o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo, né? Mas não há uma promessa de Deus onde ele diz quem ele vai salvar. Ele vai salvar quem crê. Essa é a promessa. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então é um problema, irmãos, a gente enxergar a promessa de Deus onde ele não fez. É distorcer a palavra de Deus. Também é outro problema a gente não enxergar as promessas que ele fez. Por exemplo, vou dizer uma promessa que ninguém gosta de tomar posse, mas querendo ou não vai se cumprir. João 16:33. No mundo tereis aflições. Isso é uma promessa de Jesus. A gente tem aflição ou não tem? Ele mandou a gente ter bom ânimo. Nem sempre a gente tem, mas a aflição não nos falta. E isso aí é uma promessa de Deus e as pessoas não dizem. Olha aqui uma promessa de Deus para todo mundo, todos os crentes. Terceiro equívoco é dizer que os missionários sofrem, mas sempre voltam com muitas vidas salvas. Será que é assim? De onde as pessoas tiram isso? Do Salmo 126, abram aí comigo, Salmo 126, versículos 5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. E aí essa passagem, só esses dois versículos, né, não o salmo inteiro, geralmente é aplicado à obra missionária, dizendo, está vendo, irmão, vale a pena ser missionário, você vai voltar com muitas vidas salvas. Irmãos, esse salmo não tem nada a ver com essa história, nada.
a palavra de Deus realmente é comparada com a semente, na parábola do semeador, não aqui. Aqui a semente é literalmente semente, aquilo que a gente planta no roçado. Esse salmo foi escrito quando o povo de Judá estava voltando do cativeiro na Babilônia. Ele lembra que eles passaram 70 anos na Babilônia. Por exemplo, o livro de Daniel, a história de Daniel se passa lá na Babilônia. É de lá que Esdras, Neemias, Zorobabel voltam para reconstruir o templo, para reconstruir os muros de Jerusalém. É de lá que Zacarias e Malaquias profetizam, tá? Ageu também. É naquela mesma época. Então, vamos ler esse salmo do começo para entender? Salmo 126. Olha só. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Sião é a forma poética de se referir a Jerusalém. Então eles passaram 70 anos lá. Muitos morreram lá, né? Idosos e tal. E muitos não voltaram. Voltaram aqueles que tinham idade para voltar. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações, ou seja, nos povos do entorno de Israel ali, né? O Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Aí eles oram. O salmista, que aqui não é identificado o autor, ele ora: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Negueb é um rio que tem em Israel ainda hoje, é um rio temporário. Você pode botar no YouTube, corrente do Negueb, rio do Negueb, você vai ver o fenômeno acontecendo. É um deserto, e aí tem uma época do ano que vem, meu amigo, aquela enxurrada de água, e aí fica aquele rio temporário. Vem a água com força mesmo. E aí muitos turistas vão ver isso lá, ainda hoje, tem no YouTube, vídeos dessa região aqui. Então eles estão pedindo isso. Agora, quando a gente voltou para a nossa terra, está tudo deserto. Restaura a nossa vida como o Senhor faz com as correntes do Negueb. Aí vem os versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Eles iam plantar, porque eles viviam disso, e iam lembrar-se do tempo que eles plantavam na Babilônia e não podiam colher. Eles colhiam não para si, mas para os babilônios. Aí ele continua dizendo: aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. O trigo, provavelmente, né, que eles amarravam, ficava aquele molho, feixe de trigo, essa cinturinha fina, né, amarrado. Muita fumaça, né, misericórdia. Não sei se os irmãos estão sentindo aí, mas para mim que estou falando. Então agora, de volta a Jerusalém, eles iam plantar e iam colher para si e não para os babilônios. Isso ia ser motivo de alegria. Então, irmão, nem sempre os missionários voltam com muita alegria. Aliás, nem sempre eles voltam. A história da igreja demonstra que muitas vezes eles são assassinados no campo missionário. Houve um homem que pregou em um país africano, um inglês chamado David Livingstone, e ele pregou, ninguém se converteu. Ele pediu que o coração dele fosse enterrado na África e o corpo fosse levado para a Inglaterra. Foi isso que aconteceu. Tiraram literalmente seu coração, enterraram lá na África e levaram o seu corpo para ser enterrado na Inglaterra. E ele não viu uma conversão sequer. Hoje sim, tem muitas pessoas se convertendo lá onde ele evangelizou. Uma amiga minha chamada Magali foi missionária, ela é de Olinda, se não me engano, Recife ou Olinda. Ela foi missionária no Egito durante 10 anos. E eu perguntei para ela: como é que você fazia o trabalho lá? Como era a evangelização? Você tem notícias de conversões? Nunca ouvi dizer que alguém se converteu com a minha pregação. Isso mesmo, Magali? Tá bom. E ela voltou para o Brasil quando teve aquele evento chamado de Primavera Árabe, uma revolta muito grande nos países muçulmanos, né? Ela correu risco de vida e voltou, tá? Não sei onde ela está hoje. Então, quem foi que disse que as pessoas vão se converter com o nosso ministério?
e que ministério que agrada a Deus é que tem muita gente. Quando Moisés estava no monte com Deus, ele estava na presença de Deus, e o índice de popularidade de Moisés era 0 em Israel, com as pessoas que estavam no pé do monte. Arão foi induzido pelo povo a ter o seu índice de popularidade elevado, e o índice de aceitação de Arão era de 100%, quando ele fez o bezerro de ouro, mas ele não estava agradando a Deus. Nós somos chamados para agradar a Deus e não a homens. Se as pessoas se convertem, se a igreja cresce, igreja boa não é igreja grande, nem igreja pequena. Igreja boa é onde Jesus está, é onde a palavra de Deus é pregada. Essa é a igreja verdadeira. Quarto equívoco é dizer que Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo do homem. Isso não é verdade, irmãos. Kairos é uma palavra grega, significa tempo, a gente usa para tempo indeterminado. Tipo assim, no tempo que eu era criança, não estou dizendo dia, mês nem ano. Essa é a ideia de Kairos. Cronos é aquilo que a gente pode cronometrar, registrar. Eu estou vendo ali que faltam uns 8 minutos para as 10. Esse é o tempo Cronos, que a gente pode datar, cronometrar. Onde você estava em 11 de setembro de 2001, né? É a pergunta que a gente faz todo ano. O que é que você estava fazendo quando as torres gêmeas lá dos Estados Unidos foram atingidas por aviões? Outra coisa é dizer que ágape é amor de Deus, e que filéu é amor humano, amor fraternal, enfim, não vou entrar muito aqui. Quinto equívoco é citar versículos de maneira equivocada. Por exemplo, muitas vezes para começar um culto que tem pouca gente, a gente diz assim: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Tem duas questões aqui. Primeiro, que esse versículo não existe. A passagem diz assim: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou, não é ali estarei, ali estou. Segunda questão é que esse versículo não tem nada a ver com começar culto com pouca gente, mas com disciplina na igreja. Mateus 18, 20. Depois os irmãos podem conferir. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 35, fala sobre disciplina na igreja. Se o irmão pecar contra ti, vai sozinho até ele. Aí confrontar o irmão, né? O irmão pecou, o irmão estava falando de mim, inventando as mentiras. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se ele não se arrepender, é mais uma ou duas pessoas como testemunhas. Se ele não se arrepender, volta, leva para a igreja. Aí sim. Aí a gente leva para a igreja o caso de alguém que está em pecado. Se ele não se arrepender, considera o gentil e publicano, Jesus diz, ou seja, excomunga, expulsa da igreja. Aí Jesus disse, porque o que vocês fizerem aqui já está sido feito por meu Pai no céu. Estou parafraseando a passagem, tá? O que vocês concordarem aqui, decidirem, terá sido feito já no céu. Não é será feito, é terá sido. Ou seja, a gente reage à decisão divina no céu. E ele diz, porque eu também estou, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. A ideia é que Jesus está presente para ratificar a disciplina do crente pecador. Aí depois ele conta uma ilustração, enfim. Outra passagem: aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz assim, aquele que pensa estar em pé, que a gente nem sabe se está em pé de verdade, cuide para que não caia. É 1 Coríntios 10, 12. Então, 5 perigos, 5 equívocos. E para concluir, como é que a gente pode evitar isso? Eu vou dar 10 sugestões rápidas, bem mais rápidas. Primeiro, orar antes de ler a Bíblia. Orar antes de estudar a palavra de Deus. Pedir a Deus que realmente nos ajude, que nos ilumine, que nos ajude a compreender a sua palavra. Segundo lugar, ler a Bíblia constantemente e com muita calma.
Ler, não tentar adivinhar o que está escrito. Ler devagarzinho e ler sempre. Número 3, ler a Bíblia com várias traduções. Hoje em dia há várias. Eu estou lendo aqui na Almeida, século 21. Tem a nova versão internacional, que na minha opinião é a melhor tradução. Tem a nova versão transformadora. Leia uma Bíblia que você entenda o que está escrito. E tem umas traduções que são antigas, que não faz mais sentido hoje. Tem palavras que só os crentes usam e nem a gente entende. Por exemplo, o que é que significa mistério? Mistério, não é mistério não, mistério. Alguém sabe? Isso vai pode falar. É mistério que tal coisa aconteça. Ajudou? Significa o quê? Pode falar. É impossível. Não, não é mistério. Não, também não é possível. É necessário. É necessário. Então, como é que é? A palavra que a gente... Por que a gente não pega uma Bíblia, compra uma Bíblia que diz é necessário? Ninguém usa mistério. Só os crentes. E nem a gente que usa entende. A expressão que a gente usa muito, dura serviço. Dura serviço, geralmente a gente diz que é alguém de coração endurecido e tal. Mas por que a gente diz isso? O que é que significa literalmente dura serviço? Quem sabe? Podem arriscar. Não, obstinação é a mesma coisa de coração endurecido. Literalmente, dura serviço é o quê? Eu sei, mas não é literalmente. Dura serviço. Isso é tudo que significa figurativamente. De onde vem a expressão dura serviço? É o quê? Ninguém? Tem um irmão ali que eu estou vendo, está bem aqui onde não dá para ver. Dura serviço é dura cervical, irmãos. Aqui, ó, essa parte da coluna. A ideia é que uma pessoa de dura serviço, ela não se dobra diante de quem tem que se dobrar. Aí quando a Bíblia diz, ó, povo de dura serviço, é dura cervical, ou seja, um povo irreverente, aí a gente diz, de coração duro. Não é literalmente, o coração não é duro, o coração é mole, é um músculo, né? Então, lendo várias traduções ajuda. Quarta dica, ler bons livros de teologia. Livros de teologia não costumam custar caro não, tá? Por 30, 40 reais vocês conseguem comprar bons livros. Você pode começar com um livro, se não tem o hábito, ler 1 ou 2 vezes para ler, não sei, depois vai ganhando ritmo. Ler um livro por mês não é muito, mas é muito bom, muito útil. Número 5, ser assíduo nos cursos de doutrina e escola bíblica. Eu nunca conheci um crente bom de Bíblia que não frequenta escola dominical e culto de doutrina. Vocês já conheceram algum assim? Eu nunca vi, eu sou crente há 20 anos. Nunca conheci um crente bom de Bíblia que não frequenta culto de doutrina nem escola bíblica. Número 6, fazer perguntas aos mestres da igreja. Toda igreja, por menor que seja, sempre tem alguém que estuda um pouco mais a Bíblia. Nós devemos ter a humildade para fazer as perguntas. Irmão, estou lendo aqui, não estou entendendo, não sabe explicar. E nós que ensinamos devemos ter humildade para aprender com todos os irmãos também. Número 7, fazer anotações das aulas e dos cursos de doutrina. Faça anotações, aquilo que você entendeu ou aquilo que você não entendeu. Depois você pode ir na internet e pesquisar. Tem gente que só vai para a internet para olhar a vida alheia, aí passa as histórias do Instagram para ver onde é que fulano viajou, o que é que está fazendo, mas não faz uma pesquisa sobre a Bíblia. Deus vai cobrar essa gente, irmãos. Nós vivemos numa era de facilidades. Como é que a gente tem usado as oportunidades? Número 8, fazer anotações e marcações na própria Bíblia. Faça comentários na própria Bíblia, não é falta de reverência não, de maneira alguma. E aí, cada vez que você passar ali naquela passagem, naquelas páginas, você vai ser relembrado daquilo. E assim acontece o aprendizado. Número 9, faça cursos bíblicos constantemente. Na internet é o que mais tem de graça. Não tenho dinheiro, tem uma conexão de 1 mega na tua casa, na internet,
todo mundo tem, procure. Desce muito para o lugar. Tenha sempre humildade para aprender com todos os irmãos, com pastores ou com novos convertidos. Tá bom? Eu quero parar por aqui e facultar a palavra para os irmãos que tiverem alguma pergunta sobre o assunto. Irmãos, tem alguma pergunta? A hora é agora. Também, se não tiver, não se constrange, né? Nenhuma? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um anúncio aqui. Eu trouxe alguns livros, né? Meus e de outros autores. Estão na mesa ali. Um deles, esse Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação. Nele eu falo sobre as bases bíblicas da pregação, como elaborar um sermão, como apresentar um sermão e muitas outras questões. Os irmãos que tiverem curiosidade podem dar uma folheada ali nos livros, tá? Vendo à vista e no cartão, trouxe uma maquineta. E esse aqui, tem outros lá, mas esse aqui é sobre os dons espirituais. Os dons não cessaram. Alguns acreditam que alguns dons pararam, não existe mais. Mas nesse livro eu não falo só sobre isso. Falo sobre cada um dos dons espirituais. Na minha contagem são 19 dons, como era na Bíblia, como a gente deve usar hoje, e muitas outras questões sobre os dons, sobre o uso e abuso dos dons, como identificar o nosso dom espiritual e por aí vai. Tá bom? Podem dar uma folhada lá. Vamos fazer um intervalo? Posso parar aqui? Bem, queridos, há uma pergunta, né, sobre quais são os passos para a interpretação bíblica, qual o processo, né, na interpretação bíblica. Eu vou tentar responder essa pergunta. Há muita coisa sobre isso, né, muito estudo, muitos materiais bons sobre isso, tá? Nesse livreto aqui, Estudo Bíblico Diário, o objetivo dele é responder essa pergunta: como estudar a Bíblia? Então são 4 capítulos apenas. A importância, capítulo 1, a importância do estudo bíblico para a igreja local. Número 2, o que pode acontecer a um cristão que despreza o estudo bíblico. Número 3, como estudar a Bíblia. E número 4, ensinando como Jesus, métodos de aula de Jesus. Então nesse capítulo 3, como estudar a Bíblia, eu ofereço não é o melhor nem o pior, não é a melhor nem a pior metodologia. É uma metodologia que eu pensei assim: como é que eu faço na prática? São 5 etapas, tá? Deixa eu achar aqui. Faço 5 etapas, eu descrevo ela em detalhes aqui, com exemplos. Primeiro, com leituras diversas da Bíblia. Ler sempre é a primeira função, tá? Primeiro passo. Segundo passo, a leitura com propósito. O que é que eu estou procurando aqui nessa leitura? Não pode ser uma leitura ler por ler, mas ler identificando as questões. Quais são as ênfases do texto, o que é que o texto realmente diz, o que é que ele corrige do que a gente acredita. Terceiro passo, a interpretação. É o que é que significava lá e o que é que significa para nós hoje. Tá? Por exemplo, o caso de Josué, que eu mencionei há pouco. Para eles, significava que Josué estava dizendo: olha, eu sei que alguns de vocês estão meio divididos, eu vou seguir o Senhor. Recomendo que vocês sigam o Senhor também. E para nós hoje, o que é que significa? Vamos continuar seguindo a Deus. Número 4, a correlação de textos bíblicos, ou seja, onde é que a Bíblia fala sobre esse mesmo assunto em outras passagens, para a gente esclarecer a questão. E número 5, a aplicação. O que é que o texto significa para mim hoje? Que é o que é que eu tenho a ver com isso? Aí eu ofereço aqui algumas perguntas que nos ajudam na aplicação. 9 perguntas. Há um exemplo a ser seguido? Na passagem que a gente leu, deixa eu estar estudando. Tem um exemplo a ser seguido ou para a gente não seguir?
Por exemplo, Saul foi consultar a pitonisa lá em 1 Samuel 28. É um exemplo a não seguir. Elias perseverou em oração, orou 7 vezes para chover. É um exemplo a ser seguido. Segunda pergunta: há um pecado a se evitar? Essa passagem que a gente está estudando nos ensina que tem um pecado que a gente deve evitar. Terceira, há uma promessa que a gente deve se apossar. Há mesmo, né? Uma promessa. Número 4, há uma oração aqui que a gente deve repetir. 5, há um mandamento a se obedecer. 6, há uma condição a se atender. Ou seja, se você crê verá a glória de Deus, a gente precisa crer. Por exemplo, né? Há um versículo a memorizar. Às vezes, decorando apenas uma passagem, a gente entende a passagem toda. E é bom decorar. Há um erro a se notar. O erro não é na Bíblia, mas o erro é em nós, ou no que nós cremos. E em nono lugar, há um desafio a enfrentar. Ou seja, por que Deus me trouxe para ler essa passagem bíblica hoje? O que será que Ele quer dizer comigo? O que é que Ele quer dizer para mim com isso? Então esse é o processo que eu geralmente faço no dia a dia. Isso aqui é como aprender a dirigir, irmãos. Como aprender a fazer qualquer outra coisa na vida. No começo a gente fica apreensivo, né? Sentou no carro, vê se pôs o cinto, aí vê se o carro está em marcha ou não antes de ligar. Liga o carro, dá a partida, vê os retrovisores, ajusta, vê se está tudo certo, dá para ir dar. Aí engata a primeira e vai. Então a gente faz isso quando a gente está aprendendo a dirigir, isso é muito difícil, né? A gente fica nervoso, né? Acho que não foi só comigo, né? Mas depois a gente vai, nem percebe. São tantos comandos, mas a gente já está no automático, digamos assim. E a gente escuta música, escuta rádio, jornal, notícias, vai conversando com alguém, enquanto dirige. Tá? Se a gente repete várias vezes esse processo atentamente, a gente aprende a fazer direitinho. Então esse livro pode ser interessante para quem fez a pergunta e para os demais. Custa R$20, tá? Mais alguma pergunta que vocês tenham ficado encabulados de fazer? Vou perguntar, irmãos, estou para ajudar. Bem, então vamos começar a outra etapa, tá?